Se você entra num presídio, 400 presos, qual que é mais ou menos assim, da experiência de vocês, uma porcentagem que você fala, cara, a gente consegue atingir X%? Eu não tenho esse número. Tá? E eu diria para você, mas eu tenho um testemunho que pode ajudar. Vou contar aqui principalmente a experiência que a gente viveu lá no Feminino Fechado. Eu diria que é baixo. Assim como a taxa de sucesso ali, de pessoas que se regeneram, é baixa também. Tá? Mas a gente tem que olhar também para o que a gente está fazendo. Sim. Tá? Será que a gente não tem responsabilidade nisso? O trabalho de evangelização que está sendo nos presídios, ele é bom? Eu diria para você que ele é questionável. A gente pode discutir. Tá? Nós fizemos assim um levantamento, um estudo, né? Um diagnóstico. E a gente percebeu que a gente precisa melhorar bastante. Então, nós também, como igreja, a gente precisa vestir a carapuça e dizer, o que nós estamos fazendo tá aquém, né? E aí, quando a gente olha para o pessoal que está lá dentro, né? Se você não olhar e não enxergar Jesus lá dentro, você vai dizer assim, não, para aí, o pessoal que está lá não merece todo esse esforço, não merece toda essa dedicação, não merece tudo, né? Uma missa lá, por exemplo, a gente sempre está pregando, uma missa, ela não pode ser qualquer missa, ela tem que ser a missa. Deve ser uma coisa muito bonita, né? A missa nova. Não, tem que ser, por quê? Porque quem está lá dentro tem a mesma dignidade de quem está aqui fora. Tá? Não é porque a pessoa está de alguma forma, vamos dizer assim, e ela está pagando uma pena, hein? Tem muita gente aqui fora que deveria estar lá dentro e não está. Verdade. É verdade. Tá certo. Então, eles estão, de alguma forma, vamos dizer assim, eles estão quitando essa dívida com a sociedade. Exato. E não pode ser, ser privados, né? E eles não podem. Então, por que nós vamos levar, assim, o que sobra da igreja para lá? Não. Nós temos que fazer um esforço para levar, assim, o melhor da igreja que a gente puder. Mesmo pão que nós demos aqui fora, é o mesmo pão que eles vão receber lá. A mesma palavra que recebem aqui fora, é a mesma palavra que recebem lá. Então, nós precisamos também fazer esse meia-culpa. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos fazer um trabalho melhor de evangelização. Tá? Existe um aspecto que é um problema social, né? O problema da dignidade humana, ela é terrível lá dentro do presídio. Tem muitas necessidades que não são atendidas. Tá? Só que, se a igreja ficar só preocupada em atender a dignidade humana, quem é que vai evangelizar? Olha, o Ministério Público não vai fazer isso, né? Então a gente não pode ficar assim tão preocupado ou tão absorvido em levar uma pasta de dente ou levar um abraço, mas não fazer um bom trabalho de evangelização. Eu não sou expert em segurança pública, né? Nada disso. Tem, inclusive, nosso trabalho de evangelização é por um podcast, nem se compara a isso, que é muito mais profundo. Mas eu acredito, pensando aqui em que você está falando, que sem levar o sacramento, igual você falou, para dentro da igreja, não existe uma forma de evangelização. Dentro da igreja não, para dentro do presídio, não existe essa forma de evangelização. Até porque eu acredito que você focalizar a evangelização na justiça social, nessa concepção, é bom, faz parte. Mas o cara tem que viver o sacramento, cara. A nossa igreja é a Eucaristia. A base, o pilar de sustentação é a Eucaristia. Se você não levar a Eucaristia para dentro da igreja, para dentro do presídio, você não está levando a igreja, você está levando, né? E aí, simplesmente o assistencialismo. O assistencialismo, exato. Como eu te disse, eu não tenho números, mas eu vou ter. Caminhando do jeito que a gente está caminhando, tá? E com o sistema de gestão que a gente está adotando, nós vamos ter essa... Um dia eu vou voltar aqui, eu vou te dar um número, mas eu vou te dar um testemunho. E se uma ideia,
existe algum trabalho como se fosse... Porque uma coisa que eu acho interessante do acampamento é que o acampamento é como se fosse é um choque moral muito grande que acontece no acampamento, né? Existe algum tipo de trabalho, um exemplo, algum programa criado, que possa ser criado, para que leve um choque de, tipo, intensivão de Cristo, assim, pro presídio, entendeu? Isso. Como se fosse, assim, 5 dias retido como aqui. Eu te disse, eu me liguei, assim, eu procurei me informar e me entrei em contato com algumas pastorais no Brasil. Como eu te disse, eu vi trabalhos maravilhosos na dignidade humana. Tá? Mas eu não... Né? Mas o que a gente está se... Eu vou contar aqui, vou dar 2 testemunhos, tá? Que de alguma forma vão na direção dessa necessidade que você está falando. Eu encontrei uma interna no semiaberto. Eu estava no fechado, mas aí eu fui lá visitar o semiaberto e ela saiu do fechado e eu a encontrei no semiaberto. E eu perguntei, como é que você está? Falei, não, tudo bem, graças a Deus, tal. E aí ela falou, ela me contando, né? Aconteceu um problema comigo recentemente em que eu me desconhecia. Ela falou assim, né, na linguagem dela. Eu tomei uma atitude que eu falei, caramba, essa pessoa não sou eu. E o que ela estava explicando? Ela foi lá pro mercado compra, ela e mais 2 colegas. A colega fez alguma besteira lá, que ela não disse o que era, e as 3 foram mandadas embora, porque ali no semiaberto todo mundo trabalha. E ela falou, eu voltei super chateada, revoltada, tá? Querendo fazer um monte de coisas. Entrei embaixo de um chuveiro, e aí eu comecei a pensar, né, como a gente está caminhando aí na fé, né, eu comecei a pensar, eu consegui perdoar a menina. Né? E logo depois a menina arrumou emprego e eu continuo aqui sem emprego. E eu assim, não, calma aí que eu ainda continuo perdoando. Então ela olhou para aquela atitude dela e ela falou, pô, essa não sou eu, parece que é uma outra pessoa. Né? E quem é essa menina? Essa menina, ela não era, ela estava lá, frequentava os nossos encontros. Nós preparamos um ano ela foi batizada, ela fez a primeira Eucaristia e ela fez a Crisma. Então Dimas esteve lá, fez a Crisma dela. E aí, o que eu esperava, né? Caramba, agora, para fechar, ela vai elogiar o trabalho da catequese. Né? E ela elogiou. Quem é que ela elogiou? Uma colega de alojamento, que é uma das meninas que frequentam a nossa catequese, mas já tem uma caminhada. Então, o que a gente entendeu, né? Eu estava muito preocupado por como é que num ambiente, em uma prisão que eu tenho 300 meninas, né? E eu não estou atendendo as 300 meninas, eu estou atendendo 10%, porque é o que... Né? Porque tem várias religiões, e aí elas vão distribuindo lá para as outras religiões. Mas o que a gente aprendeu com isso, né? Se a gente fizer um trabalho bom de evangelização, essas meninas, elas voltam para os seus alojamentos, e quem é que vai fazer um bom trabalho de evangelização? São as próprias meninas. Nossa, porque elas estão ali 24 horas, 7 dias por semana. A gente tem um encontro a cada 15 dias de 1 hora. Né? Então, nós podemos ajudar muito, mas o grande trabalho de evangelização é feito. Então a gente ficou, ao mesmo tempo que eu fiquei um pouco decepcionado, eu fiquei feliz, porque, caramba, os frutos desse trabalho, a gente não imagina, né, aonde esse negócio pode chegar, e como ela se multiplica, né, o bem que você faz, como ele vai se multiplicando de forma, né, exato, como o Espírito Santo quer. E você vê que engraçado, né, porque mesmo se tivesse o número que você falou que, não tem o número, não tem como ter esse número real. Porque eu não conheço a alma de cada um. Você não conhece os desdobramentos, né? Mas o que a gente fica feliz, né? Quando a gente tem esses feedbacks, significa o quê? A nossa grande preocupação, né? Isso que a gente está fazendo é bom? Nós estamos... Essa é a vontade de Deus? Quando a gente tem um testemunho desse, você olha assim com mais segurança. Eu acho que a gente está
no caminho. E a parábola da ovelha, né? Perdida. E é lógico, Vai atrás de uma como ovelha está no perdida. começo, no trabalho, né? Você olha, eu sempre uso essa figura, né? Você olha, tem um Everest para ser escalado. Né? É tão difícil que de vez em quando você olha para baixo e fala, não, calma aí. Vai demorar para chegar, mas pô, eu já subi. Uhum. Não dá pra voltar. Você deu impacto na vida da menina, né? Eu tenho uma frase que eu acho muito bom sobre o perdão, que fala o seguinte: todo mundo acha o perdão, o Instituto do Perdão, muito bonito. Até que chega a hora que ele precisa perdoar. Né? Não, e o perdão, né? É a expressão máxima do amor, né? Você fazer com que o encarcerado assim, conheça. A catequese para essa menina funcionou. Uhum. E quem mais ajudou ela foi a própria colega. Pô, mas isso aí é um insight legal de evangelização. Porque você fala assim, pô, em vez eu... Porque eu penso assim, você tem lá X celas, X locais de fazer a evangelização, X pessoas. Você não vai conseguir atingir todo mundo, ainda mais tendo um número reduzido de pessoas dentro da pastoral. Mas se você focalizar, pô, peraí, me dá 6 aqui. Seleciona ali, pô, 6 pessoas que você sentiu ali, vem. Você tá fazendo um trabalho bom, né, que a pessoa de evangelização, essa pessoa, pô, Jesus fez isso, pô. Né, Jesus fez isso. Ele não saiu falando todo mundo, ele falou, não, vem 12 aqui, me dá, vem cá, gente, ó, é isso, vocês são assim, agora espalha a notícia, entendeu, da Boa Nova. Então a ideia foi essa, eu acho que é um tipo de insight legal. Então, assim, a gente, havia uma grande preocupação. Você tem um tempo bem reduzido, 1 hora por semana, nesse presídio, 1 hora a cada 2 semanas, né? E você só pode entrar com 4 agentes. Eu estava dando um exemplo. É só o tempo determinado. Eu estava dando um exemplo, por exemplo, de um presídio maior, né, que eu tenho 3 galerias com 26 celas. Eu tenho 2 horas com 4 agentes. Se você divide, dá 1 minuto por cela. Que trabalho de evangelização você vai fazer? Nossa, é muito reduzido o tempo. É uma visita, Não faz. mas nem visita religiosa a gente pode chamar isso. Agora, se você tem uma oportunidade de ter uma sala, um ambiente que você possa, pelo menos assim, uns 40, 50 minutos, estar meditando explicando melhor, né? Porque a maioria dessas pessoas, elas não têm uma caminhada, né? Eu imaginava assim, na sociedade nós temos aí, talvez aqui, né, pelo censo que são feitos, mais ou menos 50% de católicos, tá? Quantos católicos nós temos lá na prisão? Quantas pessoas que a gente poderia dizer que são evangelizadas? É uma coisinha pequena, tá? Então, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa com mais consistência, com mais... que eles entendam, né? Que eles possam compreender, né? E aí, pelas limitações que a gente tem, número de agente, de tempo, né? A gente está acreditando que se a gente fizer um bom trabalho com essas pessoas, eles voltam para suas celas e eles vão, né, fazendo a sua própria caminhada e ajudando lá aqueles internos que estão na sua cela.